sua família, sua casa e podendo então assim crescer na palavra de Deus. Nosso tema hoje é identificando os laços e o texto está em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Epístola, de 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Esse texto também está no cabeçalho aqui da nossa lição e você também pode usar dela para aprender esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então perceba aí, que a orientação, identificando então os laços, nos leva para essa passagem de 1 Pedro capítulo 5. Sede sóbrios, vigiai. Duas orientações bem importantes se você deseja realmente vencer os laços e as armadilhas de Satanás contra a sua família. Você deve mesmo estar atento a essas duas orientações da palavra de Deus. Nossa lição, ela traz como objetivos três objetivos principais. O primeiro é despertar as famílias para as necessidades de se manterem sensíveis para identificar os laços. Então, despertar em cada um de nós essa necessidade, Precisamos estar sensível, porque os laços, eles são sutis. Nem sempre, ele vem como alguma coisa que você percebe facilmente. São sutilezas do diabo, então ele não vai demonstrar isso com facilidade para que você veja e logo a perceba que você está entrando em uma armadilha ou um laço. Também orientar aos membros da família para que sejam capazes de identificar quando um laço foi colocado na sua casa ou na sua família. E as oportunidades de escape. O mais importante é isso, e o que Deus deseja realmente para a sua vida é que você venha escapar, porque nós vimos na lição passada que escapar do laço é um passo, é uma ação que você precisa tomar. Então você tem que estar orientado quanto a isso, que você é capaz para não só identificar, como também escapar do laço. E o terceiro objetivo é permitir que as famílias façam uma reflexão sobre os possíveis laços e consigam então identificar o seu cotidiano, as possibilidades de escape. Então perceba, o que Deus quer fazer é realmente fazer você escapar dos laços que o inimigo tenta cada dia através da sua vida. E através de uma vida de dedicação à leitura da palavra de Deus, que o Senhor nos dá condições de identificar os laços que o inimigo coloca contra a nossa família. Por essa razão, é muito importante que você e sua família mantenha a leitura da palavra de Deus, porque é através dela, que você conseguirá as vitórias contra o inimigo. Então, que Deus lhe ajude, que você tenha essa condição de crescer realmente através da palavra de Deus, tá bom? Então, tivemos como objetivos despertar as famílias para a necessidade de ser mais sensíveis para identificar os laços. Também orientar os membros da família para que sejam capazes de identificar os laços e suas oportunidades de escape, como permitir que as famílias façam uma reflexão sobre os possíveis laços e consigam então identificar seu cotidiano, as possibilidades de escape. Percebo que o que Deus está desejoso que a sua família alcance é realmente a vitória contra o inimigo e então poder assim alcançar esses objetivos para a vida da sua família nessa manhã. Que Deus realmente direcione você para isso. E é então através de uma vida de dedicação à leitura da palavra de Deus que você vai alcançar essas condições de identificar os laços que o inimigo coloca contra a nossa família, e por essa razão é muito importante que a sua família mantenha a leitura da palavra de Deus. E toda a família da igreja
está sendo convocado a fazer isso. E eu sei que você lá, você casal aqui presente, né, nessa classe, não aqui hoje, né, mas aí na sua casa, ouvindo esse estudo, você também é convocado pela nossa igreja a estar mantendo a sua leitura bíblica diária. E eu sei que isso tem fortalecido, né, porque é através da palavra de Deus e da manutenção da leitura que nós conseguimos identificar os laços que o inimigo coloca contra nós, certo? Então, por isso é muito importante você ter todo esse cuidado, né? Que a palavra de Deus coloca para nós. Nossa revista, ela diz que na prática, escapar dos laços malignos requer sensibilidade espiritual. Logo, a leitura da palavra de Deus é uma grande arma contra esses laços. Por quê? Porque através dela você vai sendo orientado a identificar cada laço que o inimigo tenta contra a sua família, a sua vida pessoal e como você pode escapar deles. Vamos observar em nosso estudo de hoje algumas questões que nos levam então ou nos ajudam nessa dinâmica de identificação desses laços em nossa vida. Aí a Bíblia, mais uma vez, é quem traz as orientações para que você então alcance essa vitória para a sua vida e a vida da sua família. O texto inicial nos diz assim: sede sóbrios e vigiai. Sobriedade, amados, é a qualidade de quem é sóbrio, quem tem equilíbrio, temperança e moderação. Então a orientação é, tendo esse equilíbrio e moderação, vamos conseguir identificar os laços do inimigo. Como eu disse, a ação do inimigo ela é uma ação sutil, às vezes nem é perceptível, né? Quando você vai se dar conta, você já está totalmente envolvido por aquele laço. Às vezes começa por uma simples conversa, mas ela vai crescendo e vai tomando proporções pela qual daqui a um pouco você não consegue mais dominá-la. Por isso a Bíblia é a melhor recomendação e viver então de forma sóbria, vigiando todo o tempo, mantendo esse equilíbrio, essa temperança e essa moderação, que é o que quer dizer sobriedade, você será então orientado através desse equilíbrio a identificar os laços do inimigo. Então agora, como identificar um laço maligno? O início do texto nos deu a direção. Ele disse: sede sóbrios e vigiai. Então são duas atitudes de cuidado que precisamos ter. É a recomendação que o texto nos traz para a minha vida e a sua vida, né? Por quê? Porque esses perigos eles vêm disfarçados e nem sempre é possível você perceber com clareza de que maneira o inimigo está agindo, né, para destruir a sua família. Então é muito importante que você esteja intimamente, né, sintonizado com o Senhor. Então para isso você precisa estar sóbrio, né? Sóbrio é a condição que te coloca num estado em que a possibilidade de você perceber aquilo que está chegando até você. A embriaguez é o contrário de uma atitude sóbria, né? A embriaguez é aquele estado que tira você do controle, do domínio e leva você a fazer coisas fora de si. A sobriedade ou ser sóbrio leva você a ter ações seguras daquilo que você está observando. Então, nesse sentido, né, é importante você estar atento, por isso a outra expressão é vigiai, para que você não caia em uma armadilha, né, que tenta contra a sua casa, contra a sua família. As armadilhas elas são realmente perigos disfarçados. E é preciso então manter atenção às ações do diabo. Se você não tiver com esse sentimento de vigilância, não estiver sóbrio, você pode facilmente ser uma presa do engano do inimigo, Então essas situações que vêm disfarçadas, muitas das vezes envolvem dinheiro, envolvem negócios, envolve relacionamento de trabalho. Olha, muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes pessoas virão a você com um problema no casamento delas.
e virá compartilhando esse sentimento, e você vai se envolvendo nessa situação e ela se torna um grande perigo, né? E nós vamos ver isso dentro da nossa lição. Então tenha muito cuidado com relacionamentos no trabalho, amizade de pessoas casadas, né? Se você é solteiro, sua amizade tem que ser com pessoas solteiras. Se você é casado, amizades com pessoas casadas, para que você não tenha perigos aí, né? É muito importante. Ter cuidado também com o orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque todas essas coisas acabam trazendo conflitos conjugais, conflitos entre pais e filhos, e tudo isso é laço, é armadilhas, são perigos disfarçados e o inimigo tenta contra a sua casa. Então, duas coisas são importantes aí. Primeiro é sua atenção e vigilância. Fique atento, né? Sabendo que o inimigo quer destruir sua família e tentará de todo tempo achar essa brecha para fazer isso, enganar você e tirar você, né, da direção que o Senhor quer dar à sua vida. Por essa razão, você deve então buscar sempre estar atento, vigilante. É a orientação que a palavra de Deus dá. Para quê? Para que você tenha a capacidade de fugir quando Deus te mostrar um laço, Deus te mostrar uma armadilha. Lembre-se que sair do laço, fugir da armadilha, é uma atitude que você precisa ter. E aí busque Deus através da oração. Ore com fé, né? É a segunda orientação que a nossa revista traz para a sua vida, o autor, né? O pastor traz para o seu coração. As revelações de Deus, para quem busca com sinceridade, vêm de formas diversas, né? Então, enquanto você lê a palavra, e a gente recomendou isso, né? Que você buscasse a Deus através da palavra. Então, enquanto você busca a Deus através da palavra, ela vai te revelar coisas. E a oração vai te ajudar, então, a ter o discernimento para agir, né? Era assim que a gente percebe como homens do passado fugiram, escaparam de armadilhas que prepararam contra eles, né? O grande problema é que as pessoas creem em Deus, mas vivem como se não crescem, não o buscam com frequência. Por isso, tornam-se presas fáceis do inimigo. E quando o laço, quando a armadilha é colocada, ele cai, infelizmente. Então, o que posso fazer quando perceber que o laço foi quebrado? Muito simples, né? Você vai fugir dele. Você pode lembrar agora da história de José. Quando tentado, né, pela mulher de Potifar, um dia ela estava sozinha, nenhum dos outros empregados estavam na casa, e ela chama então José para deitar-se com ele. E a Bíblia diz então que José conseguiu escapar desse laço, fugiu mesmo dele, deixou a capa, a roupa na mão dela e fugiu, saiu para fora de casa. José, porque tinha essa vida de oração e de dependência de Deus, ele dizia para ela: jamais eu vou desonrar o meu Deus. Ele tinha um temor a Deus, e por conta desse temor a Deus, ele entendia claramente que o Potifar tinha dado a ele autoridade sobre tudo na casa, mas não de tomar a sua mulher para ele. Então ele entendeu isso claramente e ele teve uma atitude ali sóbria, fugiu daquele laço do inimigo na vida dele. É assim que nós encontramos vitórias, quando Deus faz a gente compreender que o laço foi quebrado, ou seja, foi identificado, para que você então possa fugir. É através da palavra que você consegue isso. Então, diante de um laço, não há negociação, é fugir mesmo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele está com essa tentativa, tentando fazer ou acontecer a destruição do seu lar, é fugir dele. E ele também fugirá de você, porque ele vai ver em você uma atitude de resistência, de sobriedade, né? Como nós falamos no início. Ele vai ver que você está vigilante contra as astutas e ciladas do inimigo. Se sua dependência de Deus
lhe permitiu ver que era um laço, não alimente. Não continue alimentando esse diálogo, essa conversa, se isso está no seu relacionamento com uma outra pessoa e essa pessoa é casada e está apresentando a você uma dificuldade que está vivenciando no seu casamento. Tenha cuidado para que você não caia nesse laço, né? E ele se torne para você um empecilho na sua vida espiritual. Tenha cuidado, né? Se essas questões também são ligadas a facilidades no trabalho, quanto a movimentar, mexer, usar dinheiro, é muito perigosa, é uma área realmente muito perigosa. Por isso, a orientação é não alimentar, é fugir. Quando Deus adverte, Ele mostra que aquilo é um laço, sua atitude é de resistência mesmo. Fuja para que você alcance a vitória. O pastor Natanael ele apresenta dois exemplos na revista a respeito de uma situação que ele conta da seguinte maneira. Lembro-me de uma mulher casada, contou a ele, né, que estava vivenciando uma experiência de vida com outro homem que também era casado, mas que não era o seu marido. Depois de algum tempo nesse relacionamento, nessa conversa, por isso que eu falei que você deve ter muito cuidado, né, com esse tipo de relacionamento, eles foram para um flerte, resolveram então ter uma relação sexual fora do casamento em um motel. Porém, ao chegar próximo à porta daquele motel, o homem parou o carro, abriu a porta do carona e gritou com a mulher: "Sai do meu carro." Isto é um laço do diabo, e ela, assustada e sem entender muito bem o que estava acontecendo, desceu do carro e correu com medo daquele homem. Veja, é uma história que ocorreu, né, contada ali na experiência de gabinete, mas é uma realidade que a gente costumeiramente ouve dizer, e temos que realmente ter muito cuidado quanto a essas questões, porque quando ele contou essa história, a mulher chorava de alívio, pois ela era casada, amava seu marido, e aquela atitude certamente iria ser a derrota para a sua família, bem como para a família daquele homem. Então ambas famílias foram salvas, né, por conta de uma atitude ali de resistência, de fugir mesmo da tentação, ainda que foi ali no último momento, mas ele teve essa coragem, né, de fazer isso e de resistir. Veja aí o que aconteceu, dois lares foram libertos, né, dessa situação. Ele conta um outro exemplo. Ele um dia recebeu em sua casa um atestado médico, mas ele não tinha feito nenhuma consulta, e esse atestado autorizava ele fazer uma matrícula para ele e sua família em uma aula de natação. Ficou ainda com aquela situação muito tempo, né, ali alimentando, né, mas certo dia ele verificou que aquele era um laço, porque se ele não tinha feito a consulta, né, como é que ele tinha um atestado que dava a ele condições de entrar numa aula de natação? Aí ele diz que rasgou aquele atestado e ele diz: "Livrei minha família e minha vida desse pecado." Então, são coisas simples, mas que contaminam o homem. Então, são atitudes que nós temos que ter de coragem, uma decisão segura e firme. A gente está perguntando o que fazer quando perceber o laço quebrado. Então a gente diz: fuja, como fez José, fuja, como fez aquele casal, né? Na atitude do homem e depois da mulher também, que se alegrou porque não perdeu a sua família, e essa atitude do pastor quanto a esse atestado médico, que ele não tinha feito nenhuma consulta para ter essa autorização, e ele percebeu que era um laço do inimigo. Então, quando você perceber coisas sutis chegando à sua porta, facilidades, tenha cuidado para que você não venha cair nessa cilada do diabo. E aí, mais uma vez, eu quero dizer ao seu coração que a oração e a ação, né, porque queremos dizer que, como família, escapar dos laços, você deve se valer da oração. Todos nós devemos nos valer da oração, né?
Mas oração tem essa separação aí. Se você separar, a oração tem a ação também, ou seja, uma atitude que precisa acontecer da sua vida. Então, a oração ajuda a levarmos a Deus os nossos dilemas de família. Uma situação dessa, por exemplo, devemos sim apresentar diante de Deus. Ameaças que vêm pelos laços do inimigo. Então, ele identifica, através da oração nós conseguimos identificar essas ciladas. A palavra revela ao nosso coração, mas temos que ter uma ação, e a ação é fugir, e isso exige vigilância e sobriedade. Aí vem a palavra moderação e equilíbrio, que é essa vontade de você se afastar do mal. Então você faz isso quando você examina as Escrituras com equilíbrio, você percebe que aquilo está sendo uma ação do inimigo, desejando que você venha cair no laço. Então, fugir do laço não representa um ato de covardia, ao contrário, trata-se de uma atitude de prudência, sobriedade, conforme o texto diz, sede sóbrio. E concluímos a lição com algumas orientações para o seu coração. É razoável afirmar que um laço maligno foi quebrado, sempre que o mesmo é revelado a nós. Deus faz isso através da oração. Então, a oração é uma grande arma, bem como a palavra de Deus. Quando Ele nos revela, então, através das Escrituras, Ele está nos dando a oportunidade de escapar. Você deve lembrar que escapar do laço é uma ação que você tem que fazer. Ao perceber que uma determinada situação pode esconder uma armadilha diabólica, cabe a nós agirmos então para escapar da mesma. E quando você percebe o perigo ou estiver prestes a praticá-lo, significa que o Senhor quebrou o laço. Então resta você escapar dele urgentemente. O problema todo aqui, e a nossa lição chama a nossa atenção para isso, lamentavelmente muitos, mesmo reconhecendo o perigo, continuam com os pés dentro dele. Daí ocorrem muitas situações dolorosas e tristes, divórcio, separação, brigas, que poderiam ser evitadas em muitas famílias. Mas infelizmente, por essa atitude de, sendo alertado, permanecer com o pé dentro da situação, gostando, alimentando, permitindo que ela aconteça. E aí quando você vê, você está totalmente envolvido e não consegue mais fugir desta questão. Que Deus nos ajude. Quero orar pela sua família. Querido Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa libertar as nossas famílias, Senhor, de cederem aos laços e às armadilhas do diabo contra ela. Que o Teu Espírito nos ajude a ter uma atitude de sobriedade, de moderação, de vigilância, para que nós possamos encontrar, por meio da Tua Palavra, tudo aquilo que o inimigo coloca diante de nós e termos a sensibilidade espiritual de percebermos que é uma ação dele contra a nossa família e resistirmos, Senhor, e fugirmos dele, como diz a Tua Palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que assim seja entre nossas famílias, que o Senhor abençoe para que nós possamos nos tornar vencedor, fugindo das armadilhas nesse tempo, nesse mundo cruel. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e sua família, é o desejo desse pastor. Amém.